Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma conexão entre esperança e felicidade. O quanto os níveis de esperança que você tem sobre algo, o quanto os níveis do quanto você acredita sobre algo estimula as áreas do teu cérebro responsável por como você se sente, as áreas do cérebro responsável pelos níveis de satisfação com a vida. Então, os níveis de satisfação com a vida, em maior ou menor intensidade que você tem, sempre tem uma relação direta com o quanto você acredita ou não em algo, com o quanto você acredita ou não ser feliz, com o quanto você acredita ou não ter os recursos para lidar com desafios que surgem na sua vida. Então, tudo isso está muito relacionado com os princípios bíblicos e os princípios científicos. Então, boa tarde para quem está chegando. Também já quero desejar boa tarde para quem assiste essa live no decorrer da tarde. Quero desejar boa noite para quem assiste à noite. Eu gosto muito, eu amo dessa pegada ao vivo aqui, mas realmente o meu público, 90% dele assiste à noite. E aí eu ainda não estou conseguindo dar conta de responder todo mundo, mas eu prometo que um momento ou outro, pode levar uma semana, um mês, 2 meses, mas eu vou responder vocês. Eu faço todo o possível para conseguir dar o máximo de atenção. Às vezes eu não consigo responder a todos dentro do mesmo dia, e como são coisas que às vezes tu tem que contratar uma equipe para responder. Ok, eu tenho equipe, mas não para responder coisas que são pessoais, coisas que são as pessoas me agradecendo, pessoas fazendo perguntas. Isso eu gosto de eu responder, eu respondo isso. Claro, questões mais voltadas para negócios, business, palestra, treinamento, sim, eu tenho equipe que quando é voltado para isso eles podem responder. Então, boa tarde ou boa noite se você está assistindo à noite. Nessa conexão de ciência e Bíblia, lembrando vocês que não existe nenhum fim religioso isso, nós não estamos falando de religião, cada um continua com a sua religião e está tudo certo. Nós estamos falando aqui de fé, de esperar, de esperança, do verbo esperançar e não de esperar, de discernir isso, do esperar para o esperançar, de entender que quando eu falo de paciência aqui, eu não estou falando de você esperar. Algumas pessoas confundem esperança com esperar, paciência com esperar, e são coisas completamente diferentes. Coisas completamente diferentes. Por quê? A esperança, ela está muito ligada, tem uma conexão com a fé, com acreditar. Fé operante, acreditar e agir. Oração, que muitas vezes eu falo aqui. Tem ação na palavra, você orar e agir em prol daquilo que você está pedindo, orando, agradecendo. E a paciência é a ciência da paz, é a ciência do quanto, e tem várias passagens bíblicas que falam exatamente sobre a esperança, sobre a capacidade de você ser paciente, mas no sentido de paciência, ciência da paz, do quanto você em paz, isso proporciona um bem-estar, um nível de satisfação com a vida e proporciona um ambiente mais propenso ao crescimento, um ambiente mais propenso a uma mudança, um ambiente mais propenso a sim conseguir transformar a sua vida. Então a transformação de qualquer área da sua vida sempre passa por o que está acontecendo aqui dentro. Então o que acontece dentro dos seus estágios mentais, o que acontece na sua mentalidade, isso sempre terá uma ligação muito grande com como você se sente. E aí vem desafios. Quem aqui enfrenta desafios eventualmente? Escreve eu aí. Quem enfrenta desafios, escreve eu aí. Porque eu tenho certeza que o desafio, quando ele surge e você vence esse desafio, você se torna mais forte de quando você entrou. Então, existe um desafio na nossa vida. Todos nós enfrentamos desafios em níveis diferentes, mas quando você vence um desafio, quando você rompe isso, você sai mais forte do que quando você entrou. Foi assim na minha vida. Eu vivi uma vida de muitos e muitos desafios. Todos nós vivemos uma vida de desafios até hoje e sempre viveremos. Por quê? Quando se fala em desafios, em maior ou menor intensidade, para o nosso cérebro, veja só, se por exemplo você não domina uma habilidade e você precisa fazer algo relativo àquela habilidade, é um desafio para o teu cérebro. Agora, por exemplo, se eu resolvo, eu vou praticar atividade física, que eu vou daqui a pouco mesmo. Então, quando você diz, vou praticar atividade física, para o teu cérebro, o ato de levantar é um gasto de energia. O ato de fazer isso aqui, de levantar da cadeira, é um gasto de energia. O teu cérebro sempre, ele quer
que você mantenha-se economizando energia. Só que para que você mude, para que você altere um padrão de comportamento, você precisa compreender como o teu cérebro funciona e usar isso a seu favor. Se conectar com isso. E quando a gente começa a observar os princípios da Bíblia e da ciência, é muito claro que os princípios da Bíblia, ele certamente norteou os estudos científicos que depois vieram para contemplar em um viés aquilo que já estava escrito na Bíblia. Então, quando eu quero evoluir, eu posso sim conectar ciência e Bíblia, que isso vai construir uma mente forte, uma mente inabalável, porque aí superar desafios, seja por conta de fatores econômicos, seja desafios na sua vida pessoal, sejam desafios físicos, isso sempre passa por o quanto você tem fé, acredita naquilo. Então, a fé e acreditar naquilo, ele influencia diretamente na sua atitude mental positiva. O próprio Napoleon Hill, que eu li o livro dele, e o Napoleon Hill, ele foi um livro que basicamente me conectou com o desenvolvimento pessoal quando eu tinha 19 anos. O primeiro livro do tema desenvolvimento pessoal que eu li a Bíblia com 13 anos, aí eu li o livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Inclusive esse livro, ele tá aqui, tá bem velhinho o livro ali, eu vi ele ontem, ele tá aqui nesse cantinho, aqui tá o livro, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Eu li esse livro aqui, ele tá só os cadarços. Eu li esse livro aqui, eu tinha 17 anos. E com 17 anos, quando eu comecei a ler esse livro, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, eu comecei a conectar, cara, mas isso aqui tá lá na Bíblia, que eu comecei a ler com 13 anos e demorei um tempo para ler. E aí eu li outro princípio do livro, e é incrível esse livro, eu sugiro muito quem não leu, leia esse livro aqui. E aí, cada página que eu lia, cada conceito que eu lia do livro, tá, mas isso aqui já está na Bíblia. Mas isso aqui já está na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia estava muito fresca na minha mente ainda naquele momento do que eu tinha lido ela. Então, quando eu começava a observar a verdadeira fonte da riqueza, que diz aqui, que é um trecho que eu sempre lembro dele, que ele começa lá pela página 120 do livro. Cadê? Aqui, ó, 121 do livro. Ele fala sobre a verdadeira fonte de riqueza. E o contexto que ele traz em tudo isso significa que a verdadeira fonte da riqueza está em conseguirmos remover um grande obstáculo mental. Ou seja, a fonte da riqueza está na nossa mente, e se a gente não está construindo riqueza, é porque nós não estamos aprendendo a lidar com as estruturas neurológicas, o que nos está impedindo de liderar, de comunicar, de se relacionar, de sair de uma situação adversa na nossa vida. E aí a Bíblia traz conceitos como quero que terás vida e vida em abundância. Nós estamos aqui para viver a vida em abundância. Se você não está vivendo uma vida em abundância, é uma disfunção e precisa ser tratada, porque essa disfunção está onde nesse termo físico aqui? Na nossa mentalidade. Está aqui dentro da nossa mentalidade. Então essa capacidade de conectarmos esses princípios da Bíblia, entender que nós podemos aprender o tempo todo, vai te ajudar no processo evolutivo. E quando eu tinha 17 anos, eu li esse livro que eu mostrei para vocês. Depois eu li o outro livro que também está aqui, já não vou ficar procurando o livro aqui, mas eu li o livro Pense e Enriqueça do Napoleon Hill 2 anos depois de ter lido esse. E a partir daquele livro Pense e Enriqueça do Napoleon Hill, com 19 anos, eu nunca mais parei de estudar o tema desenvolvimento pessoal. Eu nunca mais parei. Então, da gravação desse vídeo, eu tenho 32, então são basicamente 13 anos estudando ininterruptamente desenvolvimento pessoal. E aí, depois de 6 anos conectado com esse livro aqui, eu comecei a estudar o cérebro. Aí eu tinha 25 anos, eu levei 6 anos estudando desenvolvimento pessoal para chegar num nível de neurociência, num nível de comportamento, e agora já fazem 8 anos que eu estudo estruturadamente, são centenas de artigos que eu utilizo, e isso, de certa forma, o embrião disso tudo foi a Bíblia com 13 anos, e quando eu comecei a ler o livro de desenvolvimento pessoal, eu dei validade para isso, porque eu li o livro e dizia, tá, mas isso aqui está na Bíblia, então faz sentido, isso aqui está na Bíblia, então faz sentido. A diferença é que as pessoas, eles não utilizavam e não utilizam os princípios para explicar que isso está lá. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque eu estou unindo esses princípios para você, a ciência e a Bíblia. E quando você quer mudar, você precisa acreditar. Então nós estamos falando hoje sobre a importância da esperança, a importância do acreditar em algo para então você transformar a sua vida. Então, um processo de transformação na sua vida tem uma relação direta em você acreditar ou não, e o quanto você acredita ou não ser capaz de mudar algo, trabalha diretamente as estruturas neurológicas e a fé.
E aí, novamente, a Bíblia se conecta com a ciência. Por quê? Quando você acredita, você mobiliza circuitos neurais e toda atitude mental positiva, ela é voltada para a mudança, para a transformação, que foi aquilo que eu li no livro chamado Atitude Mental Positiva aos 19 anos, do Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, que eu indiquei para vocês há instantes, que foi o livro que eu li depois do Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Então, entenda que quando você compreende que romper estruturas que estão barrando você de evoluir, por exemplo, aquilo que eu falei já em algumas lives em relação à Bíblia e à ciência, eu fiz também, antes de entrar nisso, eu fiz uma jornada de 15 lives, foram 15 lives trazendo de forma científica 15 lives, onde eu peguei 15 livros do tema desenvolvimento pessoal e trouxe estruturadamente a ciência do porquê aquele livro está correto no que fala. Então foi a jornada da inteligência que eu chamei, que foram 15 livros, 15 dias, e isso estará disponível dentro de uns 30 dias no aplicativo Your Brain. Todo aquele arsenal de lives, todos da Bíblia e tudo que ainda está por vir no aplicativo que a gente está reformulando, ele já está pronto, está disponível, muito conteúdo lá dentro, mas agora a gente está fazendo uma robustez gigante para esse aplicativo, para poder ajudar você por um valor mínimo de manutenção, mas que isso você tem uma continuidade. Por quê? A transformação depende da continuidade, não de fazer e parar, fazer e parar. O fazer e parar, a indisciplina, e muitas pessoas elas não aprendem a conseguir disciplinar o seu desapontamento. Eles não conseguem disciplinar o seu desapontamento e por não conseguir disciplinar o seu desapontamento, eles desistem. Mas eles desistem não porque não tinha possibilidade, não porque não tinha como chegar lá, não porque não tinha como alcançar, mas porque ele estava desapontado, desmotivado, desconectado com o objetivo, ele diminuiu a atitude mental positiva e a fé, que é o que a Bíblia fala o tempo todo sobre esperança e fé, sobre o acreditar. Desde o princípio, que tem uma história da Bíblia, que é uma história longa e eu quero resumir ela aqui em 1 minuto para vocês, que é aquela citação de 1 Samuel 17 que fala sobre Davi e Golias. Sobre Davi e Golias. E aí, reduzindo em 1 minuto essa metáfora, essa história, esse princípio, essa parábola de Davi e Golias, quando o Davi foi enfrentar o gigante, todos acreditavam que ele seria vencido por esse gigante, exceto uma pessoa. Ele acreditava que ele podia vencer o gigante. E ele acreditava com toda a fé e convicção. Princípios bíblicos. Ele acreditava através de princípios bíblicos que sim, a fé, a esperança poderia fazer com que Davi vencesse Golias, que Davi vencesse o gigante. E naquele momento ele enfrentou o gigante e aí, para resumir a história, ele venceu. E aí uma das perguntas para ele, entre tantas que foram feitas, perguntaram para ele o seguinte: tá, mas como é que você resolveu enfrentar e acreditou e venceu Golias? E ele respondeu: porque antes eu já tinha vencido muitos outros gigantes. Então eu tinha convicção, fé e esperança. Ou seja, porque antes ele já tinha vencido muitos outros gigantes. Na sua vida a questão é: quais são os gigantes que você precisa romper? Os desafios que você precisa romper, e tenha certeza, você já venceu muitos outros gigantes. Se eu fosse entrar aqui em neuroembriologia, de construção de personalidade, na questão da construção da própria vida, você foi o espermatozoide vencedor, ou seja, você já venceu muitas e muitas coisas na sua vida em maior ou menor intensidade, como por exemplo, Felipe, eu nunca passei por um grande obstáculo. Primeira coisa, você caminha? Sim, eu caminho. Ah não, Felipe, hoje eu sou cadeirante, ok? Tudo bem. Mas se você caminha, você consegue caminhar, isso foi uma grandiosa vitória na sua vida. Agora, você não lembra o momento exato em que você aprendeu a caminhar. Quando viu, já estava caminhando. Você não lembra o momento exato que aprendeu a falar. Quando viu, já estava falando. Talvez na vida você não viu o momento exato, não lembra do momento exato que começou a discutir com as pessoas que ama. Quando viu, já estava discutindo. Você não lembra do momento exato em que você desistiu. Quando viu, já estava travado, parado, bloqueado. Tudo na vida acontece através dos estímulos que nós damos para nossa mente. E nessa história lá de Samuel, sobre Davi e Golias, o Davi, ele venceu Golias porque ele tinha a convicção de que ele podia fazer aquilo. Então essa capacidade de ter convicção, essa capacidade de poder
agir com base em algo que você acredita. O problema das pessoas que não se conectam com os princípios da Bíblia, a sua fé, a sua esperança, a sua convicção é reduzida por conta de não encontrar algo maior para se conectar. Então a conexão com algo maior, Felipe, eu sou ateu, ok? Eu não sei no que você acredita, eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou para dizer que sim, quando você tem convicção sobre algo, a interatividade neurológica e emocional é completamente diferente. Como, por exemplo, um dos grandes desafios dos seres humanos, que é uma das áreas que eu trabalho, que é comunicação, que é falar em público. Um dos grandes desafios dos seres humanos é falar em público. Então, o que acontece com uma pessoa quando ele vai falar em público com a convicção de que ele vai bloquear, que vai dar branco, que ele não vai conseguir? O medo, a insegurança diminui o fluxo de sangue no córtex pré-frontal, que é a área racional do cérebro, e aumenta o fluxo de sangue nos membros inferiores com o intuito de fugir, que é um sinal natural de sobrevivência que o nosso cérebro utiliza, que o sistema reptiliano utiliza. A questão é que, como eu mensurei já em uma das lives, ele não vai sair correndo, mas ele vai diminuir a taxa de resposta que ele teria para resolução, para comunicação de alto impacto, para alta intensidade, alta frequência, orientação adequada, e por mais que ele tenha um conhecimento técnico muito elevado, por falta de convicção, por falta de fé e esperança, que são princípios bíblicos, ele não consegue entregar o melhor dele. E aí no dia a dia ele perde venda, ele perde de influenciar pessoas, ele não consegue passar mensagem para o filho, para o cônjuge, para os líderes, para os liderados, para um conceito total de vida. Por quê? Porque ele não está utilizando aquele princípio que Davi utilizou, que é a convicção de que eu vou vencer. Você precisa construir aquilo que está na Bíblia, está na literatura e está na parte empírica, na realidade do dia a dia. Então eu trouxe Bíblia, trouxe realidade do dia a dia. Se eu for conectar com o livro que eu falei, Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, é a mesma coisa. Atitude mental positiva. Atitude mental positiva. Então tem alguns princípios da Bíblia que nos fazem entender sobre a importância da esperança, da convicção, da fé para que você mude. O quão importante isso é. Inclusive aqui na live acabou de aparecer uma mensagem aqui da Rose falando isso. Convicção, fé e esperança igual a certeza de sucesso pessoal. Exatamente. Ou seja, as mensagens que você escreve aí, ela vai aparecendo depois. Eu não consigo acompanhar todas em tempo real, porque eu estou falando Insta e Face ao mesmo tempo. Então, enquanto algumas coisas vão aparecendo aqui, eu me conecto com vocês. Esse princípio bíblico que eu quero trazer agora, ele é de Jeremias 29:11. O que diz em Jeremias 29:11? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, todos os desafios que vêm até nós é porque sim, nós temos a capacidade de enfrentar esse desafio e vencer esse desafio. Mas somente a vitória acontece quando você começa a fazer aquilo que está escrito no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Stephen Covey, ele faleceu já entre 2011 e 2012, aproximadamente isso, em torno de uns 10 anos já que o Stephen Covey faleceu, muito próximo disso. E o Stephen Covey, nesse livro atemporal chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala uma coisa nesse livro: vitória particular diária. O que ele quer dizer com vitória particular diária? Significa que nós temos que conseguir construir a nossa vitória particular diária todos os dias. Nós entendermos que se eu não vencer a minha vitória particular diária, que é vencer o medo, a insegurança, a falta de fé, a falta de esperança, se eu não construir aquilo que é a atitude mental positiva, que está no livro Poder do Subconsciente de Joseph Murphy, que está no livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, que está na Bíblia no sentido da esperança e fé, que está em Jeremias 29, eu tenho dificuldade de ir a um novo nível, de ir a um novo patamar, e eu acabo patinando e eu não consigo sair do lugar. E aí as pessoas não entendem por que ela trabalha muito, há muito tempo e muitas horas por dia e ainda não tem o resultado que gostaria. Isso acontece por quê? Porque nas estruturas neurológicas dela, ela não está utilizando isso a seu favor. As pessoas precisam aprender a utilizar o seu cérebro, o seu sistema nervoso a seu favor. Quando a gente lança programas de desenvolvimento pessoal, tem gente que deixa de investir em algo que é prioridade, tanto quanto o alimento, tanto quanto tomar banho, tanto quanto orar, tanto quanto a sua fé, o desenvolvimento da sua mente, encontrar uma forma de estar constantemente
se desenvolvendo e crescendo. Tem gente que investe em telefone, em sofá, em carro, em roupa e tantas outras coisas, e quando você oferta um treinamento de desenvolvimento pessoal com o poder de fazer que ela compre a loja de sofá, que ela compre a indústria automobilística, que ela compre a indústria do smartphone, que ela compre uma loja para ela mesma, ao invés de investir aqui dentro, que é o que constrói prosperidade, ela investe em coisas que não vai trazer um retorno imediato para um nível de desenvolvimento neurológico e emocional a ponto de melhorar os seus relacionamentos, a sua família, a sua vida. Aí me diz onde você coloca o seu dinheiro que eu te digo quais são as suas prioridades. É muito simples. Não tem como ser mais simples do que compreender aonde a pessoa está colocando a fé dela, a esperança dela, o dinheiro dela. Eu te pergunto, quando a gente construiu o aplicativo Your Brain, que ele está sendo trabalhado de uma forma muito profunda, está ficando incrível, já está ali, você já pode fazer o download e quando sai a atualização final, você só faz essa atualização. Qual que é o intuito desse aplicativo? É trazer para você todos os dias uma conexão com você mesmo, não comigo. Por isso que na nova formatação do aplicativo vai ter conteúdo todo dia de segunda a sexta. Toda semana, de segunda a sexta-feira, todos os dias você vai acordar, ligar o telefone, vai ter um áudio do dia para você estar conectado com isso. Ou seja, cada um faz da forma que almeja, cada um faz da forma que quer. E isso é importante você refletir. Quando você quer vencer um desafio, como está a sua fé? Como está a sua esperança? Se você não tem fé e esperança, a conexão neurológica, a conexão emocional em torno desse desafio é muito menor. E a consequência disso de forma empírica é procrastinação, medo, insegurança, falha, erro constante, repetição de padrão. Faz coisas que não gosta e continua fazendo por falta do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, do autodesenvolvimento que está na Bíblia, sobre a busca contínua da evolução e da aprendizagem. E aí que eu peço que você reflita novamente com isso que eu compartilhei com você aqui em Jeremias 29:11, princípio bíblico. Lembrando, a Bíblia é o centro do assunto, o homem está em torno, a ciência está em torno, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O problema é que quando ele te deu sabedoria, ele te deu esperança e um futuro. A questão é que, por vezes, a gente não utiliza de uma forma sábia isso. Alguns utilizam de forma inteligente, não de forma sábia. Inteligência é conquistada pela ciência, sabedoria é conquistada na Bíblia. Tem gente que é muito inteligente e vive fracassando. Tem gente extremamente inteligente que nunca prosperou na carreira, que estão lá com rendimentos financeiros medíocre, com perspectiva de futuro medíocre. O que é uma perspectiva de futuro? Felipe, eu passei por oscilação econômica quando surgiu o Covid-19. Ok. Agora, e a sua perspectiva de futuro? Quando você está no meio do turbilhão do Covid-19 e você olha um ano à frente. Quando eu estava no meio do turbilhão de Covid-19 e eu olhei um ano à frente, perspectiva significa o quê? Olhar através de. Eu olhei através da fé, eu olhei através do que eu tenho aqui dentro e eu compreendi. Muito obrigado, Criador, por ter me dado sabedoria para ter investido todo o dinheiro que eu tinha e não tinha em desenvolvimento pessoal, porque eu sei que daqui a um ano eu vou estar onde realmente eu gostaria de estar, porque eu já estou muito próximo disso. Eu estou muito além de onde eu estava. Eu sou muito maior em todos os sentidos de quem eu era, mas eu ainda sou menor de quem eu vou ser no futuro. E quando você tem essa conscientização de cada dia se tornar maior de quem você foi ontem, e compreender que o amanhã você pode ter humildade de aprendizagem. Ou seja, eu reconheço o meu potencial, eu tenho autoconfiança, eu tenho autoestima, mas eu tenho humildade. E essa combinação de autoconfiança, de autoestima, de compreender claramente, hoje eu sei claramente que eu sou um dos maiores do Brasil e que está até no mundo no nível de conhecimento, não no nível de seguidor no Instagram, que muitas vezes as pessoas se iludem com isso, no nível de conhecimento. É infinito, eu não consigo passar todo o conhecimento que eu tenho nesse plano de vida aqui. Eu sei que eu sou um dos maiores do Brasil e do mundo. Eu tenho autoconfiança, eu tenho autoestima, eu tenho autodesenvolvimento, mas eu sou humilde. Por quê? Porque humilde é aquele que ajuda as pessoas, humilde é aquele que entende, apesar de saber, continua aprendendo todos os dias. A minha equipe está aqui, o Dado está aqui, a Vitória está aqui, a Angélica está aqui, eles sabem. Ontem, Dado, grita aí até que horas nós gravamos. Fala mais alto, por favor. 6 da manhã. 6 da manhã e a meio-dia
Eu estava de pé novamente para entregar. A minha equipe, eles estão aqui na live, pergunta para eles o que eu estava fazendo às 6 da manhã. Preparando conteúdo para o aplicativo Your Brain, preparando gravação para o treinamento online ponto de virada. Quem quer encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Agora é isso que eu quero para minha vida, sempre passar? Não. Eu vou dedicar aproximadamente uns 2 meses da minha vida nesse flow gigante de produção. Por quê? Porque todo sacrifício, ele é momentâneo, o benefício é para sempre. Isso é bíblico. A humildade faz a gente entender o seguinte, eu tenho qualidades, eu tenho virtudes, eu tenho benefício e eu reconheço isso, mas continuo aprendendo e é isso que eu faço. Eu tenho consciência da minha habilidade de comunicação que eu não tinha e desenvolvi, eu tenho consciência da minha facilidade de tocar a vida das pessoas, o quanto eu tenho ajudado pessoas, é um mar de mensagem que eu não venço responder, de gente com a sua vida transformada, mas eu vivo todos os dias com os princípios da Bíblia, acreditando, aprendendo, me desenvolvendo, humildemente ajudando as pessoas, respeitosamente me conectando com o maior número de pessoas. Isso você precisa compreender para a sua vida. O autoaperfeiçoamento, o autodesenvolvimento, neurocientificamente falando, vai proporcionar que você conecte-se com a Bíblia. Você tem uma conexão maior com a Bíblia. Lembre-se, pouca ciência te afasta da Bíblia, muita te aproxima. Geralmente as pessoas que não dão credibilidade para os princípios da Bíblia, não estou falando de religião, princípios que está lá na Bíblia, que se você ler e seguir princípios de disciplina, princípios de proatividade, princípios de amor, princípios de respeito, princípios de educação, princípios de autoaperfeiçoamento, que são princípios bíblicos, isso vai construir uma vida plena e abundante mesmo você sendo ateu. São princípios, não estou falando de religião. Então, quando você encontra pessoas que não dão valor para isso, são pessoas que têm pouco nível de ciência mental. Ou seja, pouca ciência, pessoas que vão ali ler um livro ou dois e acham que são trainers, que fazem um curso de um final de semana e querem treinar pessoas, não conseguem nem ajudar a si mesmo, quem dirá ajudar os outros. Não conseguem nem ajudar a si, que ajudar os outros. E aí, automaticamente, quando você entra em um voo, você escuta a seguinte mensagem: em caso de emergência, máscaras de ar cairão à sua frente. Coloque primeiro em você, depois ajude a pessoa ao lado. Primeiro em você, depois vai ajudar o outro. Por quê? Por que eu consigo te ajudar? Por que eu consigo transformar a vida das pessoas? Porque eu tô forte, porque eu tô resiliente, porque eu consigo trazer um princípio de autoajuda para ajudar as pessoas. O que eu tô trazendo para você aqui não é autoajuda. É a minha ajuda para você. Não tem nada de autoajuda aqui. É a minha ajuda para você. E é melhor dizendo, talvez eu seja apenas um instrumento para passar uma mensagem para você. Talvez eu seja só um instrumento, mas como tem pessoas que não gostam de olhar por essa ótica, você pode continuar olhando de forma científica. Mas o que te garante que eu não sou apenas um instrumento, o que te garante que todas as vezes, mesmo você sendo ateu, você diz assim: eu preciso de uma luz, alguém me dá uma luz do que eu faço da minha vida. Então, compreender que a humildade de aprendizagem, ter esperança e acreditar vai proporcionar a você um novo nível. E aí eu reforço com você. Pouca ciência te afasta da Bíblia, muita ciência te aproxima da Bíblia. Quanto mais eu estudo a área científica, mais eu me aproximo da Bíblia. E mais ciência, mais Bíblia, mais ciência, mais Bíblia. Muita ciência, muita Bíblia. Pouca ciência, pouca Bíblia. E quando que eu começo a entender que às vezes a pessoa está só na Bíblia e não está olhando para si mesmo? Quando ela acredita, mas não pratica. Aí ela não está unindo o que eu busco trazer para você. Então, quando ela acredita, mas não pratica, é porque ela está olhando somente para o lado da Bíblia e não para ela mesma, de colocar em prática na vida dela essas coisas. Então, quanto mais eu consigo fazer essa mensagem chegar nas pessoas, ou seja, qual que é o meu desafio? Fazer essa mensagem chegar no maior número de pessoas. Por quê? Quando as pessoas começam a ouvir mensagem como essa, você só encontra coisas do bem aqui dentro. Mas as pessoas, infelizmente, elas não querem somente coisas do bem. Ela quer compartilhar morte, desgraça, acidente, Covid e tudo que envolve isso. Quanto mais você clicar nesse aviãozinho e me ajudar, quanto mais você mandar para o maior número de pessoas, quanto mais quando eu publico alguma coisa, você ir lá comentar, por que isso é importante para mim que você compartilhe com outras pessoas? Por que isso é importante para mim que você marque? Ah, porque aí as pessoas vão te conhecer mais. O intuito não é pessoas vão me conhecer mais. O intuito é eu vou poder ajudar mais pessoas. E para os algoritmos das redes sociais,
quanto mais interação existir com os meus conteúdos, mais ele expande o número de pessoas que vão receber. E o que isso se chama? Ganha-ganha, que também está no princípio, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey, princípio ganha-ganha. Eu estou te ajudando aqui. Eu estou entregando hoje mais de 10 horas de conteúdo gratuito aqui. Mais de 10 horas. Eu estou te ajudando. A questão é, você também me ajuda? Ou você assiste e não compartilha? Então, o que eu estou te pedindo aqui é esse ganha-ganha, é compartilhar com o maior número de pessoas, é quando eu publico algo, você ir lá marcar amigos, isso me ajuda. Ou seja, uma das virtudes que eu falei na abertura dessa série de 12 episódios que eu falei sobre peça ajuda, é ganha-ganha. Sozinho é muito lento o seu crescimento. Quando você tem pessoas fortes com você, seu crescimento é muito maior. Quando eu tenho um arsenal, uma equipe forte, ou seja, sempre quem é do bem vai estar do lado de quem é do bem. Eu tenho uma credibilidade, eu tenho uma convicção muito forte que tudo que não é do bem, tudo que não está para o crescimento da minha empresa, tudo que não está para o crescimento da minha vida se afasta. Eu tenho plena convicção na minha vida, porque a minha energia ela é muito forte. E tudo na vida que não está para o bom funcionamento dos meus negócios, da minha vida, da minha saúde mental, da minha saúde física, isso se afasta da minha vida. E foi assim desde a minha infância. Foi assim desde a minha infância. Então, o que eu quero que você compreenda? Isso que eu estou te falando está nos princípios da Bíblia. Quando você perde pessoas na sua vida, em termos não perder um ente querido, mas quando pessoas saem da sua vida em um relacionamento conjugal, quando você, por exemplo, a sua empresa, por fatores econômicos, ela foi fortemente afetada e você perdeu alguma coisa, entenda que essa perda é uma preparação para você estar mais forte e lidar com desafios maiores ali na frente. E lidar com desafios maiores, quanto maior o seu arsenal, mais você cresce. Hoje a gente vive um momento mundial que o arsenal de pessoas estão olhando para onde? Para o negativo. O arsenal das pessoas estão olhando para coisas que não dão validade para uma mudança neurológica. E tudo aquilo que dá validade para uma mudança de padrão emocional e neurológico, elas não estão muito conectadas com isso, como você está conectado aqui comigo. O que elas estão ajudando a crescer? É mensagem como essa, que elas têm humildade de marcar amigos? É mensagem como essa, que ela tem a convicção de compartilhar com os outros? Ou é Covid-19? Ou é aquela M de televisão que trabalha e gera pânico e medo na sua vida? O que ela está compartilhando e trazendo para a vida dela? Isso eu quero que você entenda. O que você está alimentando a sua mente? Quais são os livros que você lê? Quais são os princípios que você segue? De que forma você alimenta a sua mente? De que maneira você está alimentando a sua mente? Reflita. O que tem aqui dentro? O que você compartilha na sua vida? Então, dentro desse princípio bíblico, tem um outro que diz o seguinte, em 2 Coríntios 3:12. 2 Coríntios 3:12. Diz o seguinte: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Vou repetir para você. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Ou seja, quando você tem esperança, do verbo esperançar, de agir em prol, a confiança aparece. A confiança cresce. E aí, quanto mais você ajuda pessoas a também sentirem-se confiantes na sua transição de vida, na sua trajetória, quanto mais você ajuda pessoas a crescer na sua trajetória, eu consigo compreender claramente através da ciência que você muda. Você consegue mudar. Por quê? Como todos os conteúdos aqui, eu preparo vários princípios bíblicos, geralmente 2, 3 princípios bíblicos por live, 2, 3 princípios bíblicos por live. Talvez você já esteja compreendendo que nessa vida inteira eu não consigo, nesse plano de vida, trazer todos os princípios bíblicos aqui, mas eu vou trazer para vocês muito mais disso. Mas compreenda o seguinte, quando você olha para esse princípio de Coríntios aqui, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. É isso que eu estou trazendo para vocês. Só que eu preciso que você leve essa mensagem para mais pessoas. Não somente levar essa mensagem para mais pessoas no sentido de compartilhar o meu conteúdo com outras pessoas, mas no sentido de você, ser humano aí, agir dessa forma dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu grupo social. É nesse sentido que eu estou dizendo levar para mais pessoas também.
Você precisa levar isso para mais pessoas, você precisa pegar essa mensagem que eu estou te trazendo, entrar dentro dessa casa e não apenas falar para as pessoas sobre isso, mas agir dessa forma dentro de casa. Não somente no trabalho, chegar lá e dizer, gente, tem o Felipe Borba, ele é trainer, é muito legal o conteúdo que ele compartilha, é muito legal essa série. Não é só isso, é você entrar e ser o exemplo lá dentro. E através do seu exemplo, por quê? Porque as palavras convencem, o exemplo arrasta. Você ser o exemplo, você usar para a sua vida, você vir aqui e não usar, não é, o meu interesse não é isso, é que você use, que você siga esse princípio bíblico unido com a ciência. Eu não estou falando de religião, lembra? Você continua com a sua e dentro do meu estereótipo de construção de conteúdo, 3 momentos diferentes eu trago isso para reforçar. Gente, agora vamos conectar a ciência, porque cada princípio bíblico que eu trago aqui, para você compreender a estrutura da construção que eu estou fazendo, cada princípio bíblico que eu trago em cada live. Por exemplo, quando eu trago um princípio bíblico, esse aqui eu pego um princípio bíblico, eu pego uma história, eu pego um processo de mostrar para você aquilo de forma empírica e realidade do dia a dia e uma pesquisa científica para conectar isso. E a que eu trouxe para hoje, ela é uma pesquisa que mostra que ela foi conduzida por Dimitrov e Cardam. Isso é estudo científico, não é opinião, é ciência. O que esse estudo mostra? Ele tem um artigo científico sobre isso, eu estudei mais de 200 artigos nos últimos meses. Olha só, será que emoções e estados fisiológicos como estresse e ansiedade pode ser contagioso? Essa é a pergunta embrião desse estudo. Será que os estados emocionais, o estresse que a gente passa, pode ser contagioso? Então, segundo vários estudos, incluindo esse que eu estou trazendo para você, a simples visualização de outra pessoa ansiosa ou estressada seria capaz de criar resposta fisiológica semelhante à do observador. Ou seja, a realidade é criada pelo próprio observador. Então, aquilo que a ciência mostra em relação a outras pessoas, e que também tem princípios bíblicos, que eu não vou repetir porque eu já trouxe nas outras lives em relação a isso, mostra que sim, o simples fato de você observar uma pessoa estressada, você olha fisiologicamente e percebe uma pessoa estressada, o seu cérebro mapeia aquilo e produz, influencia mudança neuroquímica a ponto de você, somente visualizando alguém estressado, se sentir assim. E como que eu mudo isso, Felipe? Sabendo disso. Sabendo disso, a ciência nos mostra, clareza é poder. A Bíblia nos mostra, conhecereis a verdade vos libertará. É quando você compreende isso, aí você consegue romper esse tipo de barreira. Então, mais especificamente falando, esse estudo mostra também que a atividade cardíaca de um observador de um determinado filme de terror, por exemplo, ele assistindo aquilo pode mudar os processos fisiológicos. Ele pode mudar isso. Então, uma das demonstrações empíricas disso, ele mostra que quando você está observando ou conectado com outras pessoas estressadas e estressantes, basicamente por osmose social você capta isso. O que eu quero dizer com osmose social? Somente pelo fato de conviver com pessoas assim, você começa a se tornar assim. Quando você não domina as funções emocionais, que é uma das coisas que eu desenvolvo dentro de vários programas, e também você vai ter dentro do aplicativo Your Brain e também o programa online Ponto de Virada, você se reestrutura emocionalmente. A gente trabalha isso em mais de 60 horas dentro desse programa e você pode me chamar inbox aqui e me pedir informações que eu te direciono, mas aqui eu não vou entrar nisso porque eu não estou aqui para te vender nada, estou aqui para te entregar conteúdo. E aí você precisa compreender que sim, todos os estados de conexão com pessoas, eles moldam como você se sente. Como você se sente sempre é moldado com base em observação. E aí quem nós observamos na vida? Quem nós observamos? As pessoas e a nós mesmos. As pessoas e nós mesmos. E eu tenho uma novidade incrível para vocês em relação ao aplicativo. Vai ter uma aba de podcast. Toda quinta-feira é dia de falar de ciência e Bíblia dentro do aplicativo. Vai ter um canal para isso lá. Então, o que eu quero que você tire da mensagem de hoje é esperança, você ter esperança. Aqui o pessoal está me perguntando aonde que eu vejo sobre isso. Gente, você pode entrar no meu Instagram, @FelipeBorbaOficial, e também
Eu tenho meu grupo no Telegram. Você vai no meu Instagram, vai ter o símbolo do Telegram lá do grupo, você clica ali e participa do grupo do Telegram, que lá eu compartilho todas as novidades de antemão e todos os dias eu mando uma mensagem lá. Eu busco fazer o quê? Frequência. Todos os dias eu mando uma mensagem e sempre são mensagens curtas que você vai poder ouvir e já se conectar com aquilo. Não é vídeo longos. Os vídeos longos eles serão disponibilizados dentro do aplicativo. São conteúdos maiores e também no meu canal do YouTube e também conteúdo gratuito. Por quê? Porque alguma coisa precisa pagar a conta. Alguma coisa precisa pagar o meu alimento. Então eu tenho os produtos que eu comercializo, mas eu também distribuo entre 10 a 12 horas completamente gratuita para quem não pode pagar. Então, se você não tem condição de pagar, eu compartilho 10 a 12 horas todos os meses gratuitamente de conteúdo aqui. Tem para todos os públicos. Todos os públicos. Eu tenho treinamento desde na faixa de 7.900 até coisas gratuitas. Ou você não aprende se você é preguiçoso mesmo. Uma inibição psicomotora. E o que eu preciso então de você hoje? Conecte-se com esperança e a convicção. Tenha convicção. Sim. Você pode mudar a sua realidade de vida desde que você esteja conectado com os princípios da ciência e da Bíblia. Lembrando, a Bíblia é o centro disso. A Bíblia é o centro disso. Lembrem-se, a realidade é criada pelo próprio observador, igual à ciência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, igual à Bíblia. Então, quanto mais eu aprendo a conseguir me conectar com esses princípios que estão na Bíblia, mais eu me fortaleço. Mais eu aumento a minha conexão com as pessoas, mais eu aumento a minha conexão com o mundo. Mas isso sempre vai depender do quanto eu estou estruturado emocionalmente. Então entenda, você além de conscientizar-se disso, ajude as pessoas. Encontre alguma forma de ajudar. Você não precisa ser faixa preta para ensinar faixa branca. Se naquilo que você aprende, você se dá em uma escala entre 0 e 10, você se diz, olha, entre 0 e 10 no que eu faço eu sou um nota 5. Ok, nota 5 é uma nota baixa, tem que estar acima de 7 para você já começar a entrar no nível de autoridade. Mas você precisa compreender o seguinte, se você é 5, você pode ajudar quem é 4, quem é 3, quem é 2, quem é 1 e quem é 0 nisso. Se você é nota 6, você pode ajudar quem é 5, quem é 4, quem é 3. Você tem duas escolhas na vida, desculpa ou resultado. E aquele que é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, porque desculpa é caminho neural. Muito obrigado de coração a cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Então, muito obrigado.